Olá pessoas, tudo Olá. bem? Aqui é o Alex e a Miriam. E hoje estamos aqui para gravar sobre o livro Nós, do Zamiatin, do Dia do Orgulho Nerd. Sim! Como esse livro, né, na verdade, ele é uma distopia, né, um livro de 1924, escrito pelo Zamiatin. Isso, Zamiatin é um escritor russo que escreveu esse livro na década de 20. Um pouquinho de história pra gente lembrar a importância desse livro aqui e o contexto dele. A Revolução Socialista Russa aconteceu em 1917. Ela é filha da Primeira Guerra Mundial. E aí, o que estava acontecendo na década de 20 quando ele escreveu? Stalin já estava tomando o poder e todo aquele ideal da Revolução Socialista na Rússia já estava meio que indo pro ralo. As coisas já não estavam mais andando conforme os idealistas daquela revolução previam. Então, se você, meu querido babaca, se você é daquelas pessoas que fala assim: ai, olha, socialismo não dá certo, vide a Rússia, vai estudar um pouco, viu, ignorante? Porque o negócio... o negócio não é bem assim não, tá bom? Então, é assim, o protagonista desse livro, ele é um engenheiro chamado D503. Lembrando que nesse livro aqui, os personagens eles são identificados por uma letra e um número. Praticamente uma placa de carro. Exatamente. Isso é muito para reforçar a ideia de que eles não são indivíduos únicos, especiais. Eles fazem parte de uma grande massa, de um corpo, e é por isso que esse livro se chama Nós. Não existe eu, só existe nós. A individualidade nesse livro é muito apagada. As pessoas não têm uma vida própria praticamente, elas vivem para o Estado. E o protagonista do livro, o D503, como a Miriam falou, ele é um engenheiro, praticamente a gente pode dizer assim, um fudidão da bagaça, né? Porque ele está construindo uma nave chamada Integral, que vai levar essa sociedade racional extremamente perfeita para as sociedades selvagens que provavelmente existem nesse universo afora. Então toda a história se passa mais ou menos em volta desta questão. Em vários momentos a nave, a Integral, ela some, ela volta pro plano principal. A questão de ele ser engenheiro é muito bacana de perceber na hora que ele está escrevendo justamente este livro. O livro é composto por várias anotações, são 40 anotações no total, e o start para ele começar a fazer isso foi justamente uma notícia do jornal que estava convidando pessoas daquele estado a escrever coisas sobre a grandeza daquela nação, justamente para colocar dentro daquela navezinha espacial e levar para fora da Terra. Porque eles, isso fica bem claro nos relatos iniciais do D503, eles consideram a sociedade deles perfeita. Eles supostamente eliminaram todas as falhas humanas, e com isso ele quer dizer o quê? Que é uma sociedade extremamente racional. É uma sociedade onde você não tem individualidade, você não tem criatividade, imaginação, você nada. Você serve ao Estado. Isso. Você tem uma série de regras, né, de convivência e tudo mais, justamente para evitar qualquer tipo de individualidade, conflito, tudo. Pra que a máquina funcione sempre de uma forma perfeita. Sem nenhum tipo de avaria, nenhuma variável que não esteja dentro daquela fórmula. Inclusive, por ele ser engenheiro, como eu já disse, no comecinho do livro principalmente a gente vai vendo o quão matemático é o discurso dele. Sim. Todas as ciências extremamente racionais, e aí tá a química, a matemática e a física principalmente, ele usa como um argumento em alguns momentos. Né? Tanto que, por exemplo, tem vários momentos que ele não consegue identificar o sentimento que ele está tendo. Sim. Né? Porque parte dos sentimentos nossos vem da imaginação, da gente se colocar no lugar de outra pessoa, né? de você pensar possibilidades. E ele não consegue ter esse sentimento, essa clareza ao escrever. E ele coloca, por exemplo, tem um sentimento X. Essas são como incógnitas, né, de uma equação, né, vamos dizer assim. Então, a poesia dele, na verdade, são números, né, é a matemática, né, então essa questão de você escrever ou usar a linguagem e tudo mais, pra ele não faz sentido. Ele acha, por exemplo, que a música, a arte, a literatura, tudo que era produzido pelo que eles chamam de sociedade antiga, que seríamos nós,
a nossa sociedade, por exemplo, não faz sentido, não, é só uma coisa bárbara, assim, sabe? Uma coisa irracional. E essa sociedade é tão totalitária, acho que a Miriam já falou isso, se não falou agora foi numa das tentativas que a gente fez de gravar o vídeo. Ela é tão totalitária que existe uma tábua das horas. Cada momento do dia as pessoas têm que fazer uma determinada coisa. Então, todos acordam ao mesmo tempo, todos saem para trabalhar ao mesmo tempo, todos têm uma hora de lazer, que na verdade fica desfilando praticamente militarmente, né, na rua, e todos têm a hora certa para fazer sexo e a hora para dormir. Então você não pode sair dessa rotina. E quando você sai, e aí entra a história do livro. Aí começa a ter uns paranauezinho mais complicado. Só que essa questão da tábua das horas é vangloriada por ele no começo do livro ao extremo. Ele fala que, por exemplo, a sociedade em que ele vive ainda não encontrou uma fórmula para a felicidade. Não conseguiu colocar a felicidade como uma variável na fórmula dessa tábua de horas. Mas, foda-se, tá bom do jeito que tá. Né? Mas não basicamente, pra ele, né, da forma como ele escreve, pelo menos eu senti isso, que a felicidade pra ele é a ordem. É justamente você ter todas essas regras que impedem você de sentir outras coisas, entendeu? Assim, Ops! Então, mas basicamente é isso. Então você tem várias regras e você não vai sentir nada. Você vive ali assim. É dispensável, né? Totalmente dispensável. A sociedade flui bem, né? Se a gente for ver bem. Então. Tá tudo super certinho. Tanto é que no começo do livro ele idolatra o Estado Único. Inclusive a nação onde ele vive chama-se Estado Único, né? Que surgiu depois de uma guerra, sei lá, que durou 200 anos, destruiu basicamente toda a humanidade. E aí esses seres humanos cercaram uma área e ali eles fundaram desse Estado Único, que a gente também ainda não falou, mas ele é regido por pelo benfeitor. O ditador. Faz o papel de ditador nessa questão aí, né? Eles têm um dia, por exemplo, eu achei isso muito engraçado, né? Que eles têm o dia da eleição, né? Que na verdade não é uma eleição, né? Mas as pessoas se juntam lá, basicamente, e todas elas votam no benfeitor, porque enfim, ele é tão bom, né? Então por que a gente vai... É São Paulo votando no PSDB. Praticamente isso. Então, assim, basicamente não é uma eleição, porque não tem outros candidatos nem nada, então, tipo, todo mundo vai lá e vota no benfeitor e ele tá lá, tipo, governando o Estado Único. Então vamos tentar avançar um pouco. A gente deu todo o panorama do Estado Único, como que é essa sociedade, acho que deu pra entender. A história em si passa, como toda boa distopia, se passa justamente na tentativa de revolução, de mudança nesse Estado. Num determinado momento, o D503 vai encontrar uma mulher, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, que é a I-330, e ela meio que tira o D503 de toda a racionalidade do mundo dele. Faz ele sentir novas coisas, no começo é uma raiva dessa mulher que não desperta algo nele, ele não entende, e ao longo do tempo, como 1984, como o Admirável Mundo Novo, provavelmente, ele se apaixona por ela, fica louco por ela, tenta fazer uma revolução, e aí a gente não vai contar o final porque é spoiler. No geral, o mais interessante é a gente saber como que é o Estado Novo, como que é aquela sociedade, porque ele gasta um bom tempo explicando essas questões. Sim. E ao mesmo tempo que ela entra na história, ele ainda vai mostrando pra gente como que a sociedade é estruturada a partir do momento que ele começa a ver essa ruína do mundo dele, da bolha em que ele vive. Então a história é basicamente isso. Tem todo esse cenário que a gente mostrou pra vocês, e ela se passa, né, sem dar muitos spoilers aqui, porque esse livro vale muito a pena ler. É muito bom. Ela se passa nesse momento de revolução. E o final, se você leu 1984, Admirável Mundo Novo, o único spoiler é bem parecido. Mas, tanto que a gente pode pensar que a maioria dos autores, como o mesmo Orwell diz, porque nessa edição aqui, o Orwell faz um artigo para esse livro, 1940 e alguma coisa, o artigo dele, e ele fala, né, que o Admirável Mundo Novo é muito parecido, só não tem tanta consciência política. Ele não é tão politizado, né, porque esse livro aqui, ele faz uma série de críticas, né, bem fortes, né, a forma como o Estado controla, né, não só a vida, mas a forma de pensar tudo, né, que de alguma forma, né, ele traça um paralelo
né, ao que meio que estava acontecendo ali também, que passou a acontecer, né, na verdade. E tem uma coisa também que é bem interessante de observar, que conforme o relacionamento, né, do D503 e da I330 vai evoluindo, a forma dele de escrever, eu acho, também muda, né? Tem até aquela questão, tem uma mudança na fonte que é utilizada durante o livro, né, que a gente... Nessa edição. Nessa edição aqui, tá? Da Aleph. E a gente deduziu que é muito por conta de uma mudança dentro do próprio personagem, né, do D503. Devido a essa ruptura, né, que ele tá saindo da bolinha dele, né. Exatamente. Eu até tava comentando, né, com o Alex antes da gente começar a gravar, que eu acho, pelo menos eu senti isso, né, que a escrita dele vai se tornando às vezes até eu falo que é poético, né, mas não sei se seria a palavra certa, mas ele parece que a imaginação, né, vai tomando conta dele, então a escrita dele vai mudando também. Traz mais cor pro texto, né? É. Mais observações também, mais natureza. E às vezes eu acho que fica até um pouco confuso, assim, em alguns momentos, assim. Ele começa a descrever algumas coisas que ele pensa, que ele sente e tudo mais, então parece que algumas coisas ficam... Exatas, né, meu amor? Exatas tentando ser humanas não dá muito certo. Viu, Vanessa? Exatamente. E aí, né, pegou fogo ali, né, tem aquele... O fogo da humanas. Fogo de humanas ali, né, dentro do cara, e ele não tá sabendo lidar muito bem com isso. Então eu achei isso bem interessante, eu acho que é uma coisa também que vale observar durante essa evolução, assim, que vai acontecendo na história. História passada... todos os contextos estão aí pra vocês, espero que de uma forma mais clara. A gente vai pegar alguns pontos que a gente achou interessante de comentar também nesse vídeo. O primeiro deles a gente quer falar da noção de futuro, uma observação que a Miriam fez enquanto a gente tava conversando, que é genial. Então, é uma coisa que eu achei muito engraçado, assim, quando eu tava lendo, que ele vai descrevendo, né, por exemplo, a cidade, ele vai descrevendo a nave que ele tá construindo, né, a integral e tudo mais. É muito engraçado observar que pra ele, provavelmente pro Zamyatin, né, o vidro, metal, coisas movidas a vapor, tudo isso pra ele era uma coisa, energia elétrica, né, também, tipo, era uma coisa, assim, revolucionária, era o ápice, assim, do moderno, né? Eu achei isso muito engraçado, assim, de... Só um comentário. Os lugares onde as pessoas dessa sociedade moram é tudo de vidro. Então não tem paredinha assim pra você poder ficar pelado e se trocar. Ó, tem, né, uns momentinhos ali que eles podem, mas é tudo de vidro. O único momento que eles podem ter individualidade é na hora do sexo, que daí eles fecham com cortina, ou aquele cubículo onde eles moram e pronto. E a nave, a integral que eles estão fazendo pra lançar pro espaço também é de vidro. Então, isso é uma coisa muito engraçada, assim, eu achei legal de observar, assim, como é que o nosso conceito de futuro, o nosso conceito de o que é moderno, de modernidade, muda, assim, muito... conforme, né, a sociedade vai evoluindo, assim. Então é engraçado a gente observar qual era a noção de futuro de uma pessoa lá de 1920, né? Eu acho interessante isso, tanto por isso que eu tô lendo esse livro aqui agora, que é o do H.G. Wells. Tem várias obras dele. Eu comecei a ler o Homem Invisível. E eu acho interessantíssimo ler essas obras que são mais antigas, justamente pra ver essa questão de como é o futuro, né? Então depois, mais pra frente, a gente fala sobre isso. A gente já falou um pouco sobre isso, mas essa questão de tudo ser de vidro, justamente também é uma questão de reforçar que eles não são indivíduos. Né? Eles são um grupo. A gente já falou isso antes, mas eu acho interessante só retomar isso, porque já que a gente falou, né, dessa questão. Então é tudo transparente, todo mundo vê o que o outro tá fazendo. Justamente, né, é uma coisa da espionagem ali, né? Tem Fica aquela questão, mais ou menos seria o Big Brother, né, que tem em 1984, o Grande Irmão, né, do 1984. É aquela sala que eles fizeram em algumas edições do Big Brother, de colocar no meio do shopping uma família lá dentro. É igualzinho. Pensa nisso que é igualzinho. A bizarrice que a Globo continua fazendo. Né, você vê que, né, a distopia, na verdade, ela não tá tão longe da realidade, né? As pessoas ficam... Não, imagina. Você viaja, imagina. Não é, não.